mundo foi devastado. Eu perdi a minha casa. Não. Eu perdi tudo praticamente. Agora não me resta mais nada, a não ser esse mundo podre, e eu tenho que lutar com todas as minhas forças para tentar sobreviver. O meu nome é Park 1, uma pessoa que conseguiu sobreviver nesse mundo apocalíptico. Mas será que você está preparado para o mundo apocalíptico? Bom, meu caro senhor, eu construí um bunker e consegui sobreviver. Acompanhe essa história. Cidade metropolitana de Seul. Parece um dia normal, um dia quando você acorda para ir para o trabalho. Mas esse dia não foi um dia normal. Foi um dia muito triste. Uma bomba acabou explodindo mesmo no meio da cidade. Uma devastação bem grande. Depois que aquela bomba explodiu, esse daí foi conhecido como o primeiro dia. Depois disso, o tempo foi passando. Dia 1, dia 2, dia 5, dia 275 e agora, calma meu parceiro, isso aconteceu 3 anos antes. Agora o nosso prota, ele está se preparando para tudo isso daí. Mas calma, o apocalipse já começou? Não começou ainda, porque existe dois tipos de pessoas que estão preparados para o apocalipse. Aquela pessoa super rica que tem dinheiro para fazer o que quiser, e também tem aquela pessoa que é paranoica da cabeça, que inclusive é o nosso prota. Ele acabou meio que vendendo tudo que ele tinha ali para se preparar para o apocalipse. Primeiramente, ele vendeu tudo que ele tinha. Segundo, ele tinha que procurar um local estratégico. Mas calma, você não pode escolher qualquer local. Tem que ser um local não muito distante da cidade, mas tem que ser um local ali que seja um pouco isolado. Esse vai ser o local ideal para o nosso prota construir o seu famoso bunker. Ele começou a fazer os preparativos. Primeiramente, ele selecionou a área que ele queria comprar. Segundo, ele foi dar uma olhada para ver se o local não tinha muito trânsito ali de pedestres. Meu parceirão, tem que ser tudo estudado, frio e calculista. E terceiro, tinha que caber no orçamento. Assim que o nosso prota escolheu aquele local ideal, ele começou a fazer os preparativos para construir o seu bunker. Olha a cara do meninão, super feliz. Mas assim que chegou no dia dele fazer a compra, tinha uma pessoa ali, o seu vizinho, que era o Sr. Kim. É uma pessoa muito receptiva, estava ali conversando com o nosso prota, que estava só trocando uma ideia com ele, já que ele é um proprietário que era o seu vizinho também. E o prota foi chamando algumas pessoas para fazer o trabalho. Primeiramente ele falou que ele ia participar desse trabalho também. Os caras não gostou muito não, porque parecia que ele estava se intrometendo no seu trabalho. Mas o tempo passou e todo mundo ficou amigo, porque tá ligado, né, rapaziada? Depois disso daí ele estava ali comemorando, o trabalho estava indo muito bem, mas tinha uma pessoa que não estava gostando nada daquilo. Porque ele simplesmente passa o dia todo festejando, fazendo barulho com aquelas máquinas e não fazem mais nada do que isso. O prota já estava um pouco incomodado, porque o velho Kim vinha incomodando a sua construção pelo um bom e longo tempo. Parecia que ele não queria que ninguém construísse nada ali, ou ele só estava descontando uma raiva mesmo, porque a gente estava fazendo barulho. Chegou um certo dia que um trabalhador estava reclamando, pedindo para o velho Kim sair do meio da estrada, mas o velho Kim falou que não ia sair, e ele continuou fazendo essas birras, porque ninguém levou o velho a sério. E assim o cara ficou muito nervoso, falou que ia resolver esse problema com o velho agora. O prota pegou ali uma certa arma branca e falou o seguinte: pode deixar comigo, se ele não se endireitar, eu vou dar conta dele agora mesmo. Rapaz, o que será que ele vai fazer, hein? E o tempo acabou meio que passando. O prota foi na casa do Sr. Kim conversar com ele, porque ele queria saber por qual motivo ele estava fazendo tudo aquilo dali. Assim que o nosso prota chegou na sua casa, ele acabou avistando uma cena muito estranha. Tinha uma pessoa reclamando com ele, falando o seguinte: por que o senhor não vende esse terreno? Por favor, vem morar com a gente. Você deu um terreno muito bom para nossa irmã e ela lucrou muito. E você me deu aquela casa velha. Isso não é muito justo. Ele agarrou ali na camisa do seu pai. Ele começou a falar umas coisas bem desagradáveis ali. Começou a gritar com ele e tal.
E o nosso prota ficou observando aquela cena. A partir do momento que ele jogou ali o seu pai no chão e ficou reclamando, o prota só ficou, tô entendendo. E assim ele resolveu partir para um certo nível de intimidade. Quando ele ia fazendo um pequeno ato, o prota decidiu intervir, falando: por acaso tá acontecendo alguma coisa aí? Assim que o nosso prota meio que interviu ali, entre aspas, ele ficou observando com aquele olhar um pouco assustador. O seu filho decidiu ali não chegar muito perto do seu pai, decidiu parar, mas ele falou o seguinte: olha, é melhor você vender logo esse terreno, viu? Eu tô te dando um aviso. Ele entrou dentro do carro e foi logo embora na sequência. O prota não falou nada. Depois que ele se sentou ali do lado do velho, o velho parecia um tanto que solitário, mas ele resolveu ali se abrir, falar um pouco a respeito da sua família. Ele falou o seguinte: por acaso você tem pais, meu jovem? E o prota falou que não. Mas ele falou também para o velho por que ele não vende o terreno. Não seria melhor viver na cidade? Mas o velho falou que, meu jovem, você não vai entender, eu não posso vender esse terreno. Aquele terreno que eu dei para minha filha era um terreno inútil, igual aquele que você comprou. Mas eu não iria imaginar que eles iriam construir uma estrada de frente do seu terreno. E ele também estava explicando que ele não pode vender o seu terreno, porque o nosso prota não vai entender o que é que ele tem aqui, as lembranças, as memórias, aqueles momentos que ele viveu junto com ela, a sua parceira. Depois disso daí, os dois foram conversando, mas agora que estava ficando um pouco tarde, ele resolveu ali se levantar e dar uma boa noite para o nosso prota. E o prota meio que entendeu ali o que ele quis dizer. Foi nesse momento que o nosso prota conseguiu ver, parece que a situação ficou um pouco complicada para o velho Kim. O velho Kim, desde aquele dia, ele não interviu mais na construção. Ele estava ali tratando todo mundo numa boa. Enquanto isso, os dias foram passando, os dias foram continuou. Foi assim que chegou o inverno, foi que chegou o verão, foi aí que chegou mais outro inverno. E o prota continuou ali, perto do velho Kim, escutando as suas histórias. Mas chegou o grande dia da bomba nuclear. Acabou explodindo e o prota, parece que finalmente chegou a grande hora. As sirenes começaram a soltar os seus alarmes, o chão começou a se tremer todinho e o prota, ainda bem que o meu bunker já está completamente formado. O Sr. Kim ficou desesperado, falou que o seu filho vive em Seul também, ele tem que correr o mais rápido para ajudar ele, mas só que agora o nosso prota não tinha essas tais preocupações. Agora que o seu bunker já foi formado, ele não tinha mais obrigação de sair de lá, entendeu? Foi assim que teve um dia, o velho Kim chegou perto do prota, pediu ajuda para ir para buscar o seu filho, mas o prota falou que ele já foi de Vasco há muito tempo. O Sr. Kim falou que ele não poderia abandonar a hipótese que o seu filho poderia estar vivo. Ele agradeceu por tudo que ele estava fazendo, mas ele vai ter que ir mesmo assim, porque ele queria verificar com seus próprios olhos. Mais uma vez, tudo está começando sem nenhum aviso. Enquanto o prota estava no seu bunker, ele acabou recebendo um telefonema. Trabalhador Kim, um cara que estava ajudando o nosso prota quando ele estava formando o seu bunker. Ele viu pela câmera de segurança uma pessoa segurando o telefone e o machado na sua mão. O prota entendeu perfeitamente bem o que ele estava fazendo ali. Aquelas pessoas que continuam vivos ainda estão dispostos a tomar tudo que você tem. Enquanto o nosso prota ia falando tudo isso, ele teve uma breve lembrança do Sr. Kim e a sua esposa. Nesse momento você deve perceber, todo mundo que está vivo ali é seu inimigo, porque agora é cada um por si. O prota resolveu abrir a porta do seu bunker
para falar com seu fiel amigo. E assim os dois foram conversando. Mas calma, mais outro flashback. Depois que o nosso prota estava ali construindo o seu bunker, ele começou a fazer uma certa amizade com o Sr. Kim. Os dois ficavam caçando alguns dias juntos, e assim o Sr. Kim foi falando que ele fazia parte da Força Aérea também, e o prota ficou surpreso. Uma arma dessa pode ser muito útil em um apocalipse, mas só que o nosso prota não está de olho nessa arma, ele está de olho em outro local, em uma base da Força Aérea que está localizada bem ali perto. E o nosso prota não quer muito não, ele quer muito mais. Assim, é uma base bem localizada, mas só que tem caçadores dentro dessa base. O nosso prota não pode agir simplesmente assim por impulso, ele tem que esperar a hora certa. O nosso prota tem um plano. Assim que a bomba acabar explodindo, todo mundo foi infectado, ele vai vestir uma roupa e vai entrar dentro da base e vai conseguir pegar tudo que ele quiser. Foi aí que apareceu um camarada e começou a falar com o nosso prota. Ele fazia parte de uma máfia e foi falando que o nosso prota tá montando um bunker bem legal e ele vai precisar de armas, alguma coisa assim, para se proteger caso alguma coisa venha acontecer. O prota achou isso muito interessante e ele falou para o seu camarada que tem total razão. O prota ficou naquela dúvida se confiava no cara ou se não confiava, mas ele acabou estendendo a sua mão e falou o seguinte: bom, se você tiver ótimos produtos para me vender, com certeza eu vou comprar. E assim chegou o dia da transação, meu parceiro. O dia que o nosso prota vai conseguir ali as suas armitas. Obviamente o nosso prota fez uma pesquisa sobre o cara, mas só que o cara não era da máfia chinesa. Ele fazia parte de uma chamada Trade de Xangai. O prota chegou ali, o camarada falou que ele chegou um pouco cedo, mas não tem problema. Já já sua mercadoria vai estar chegando. Enquanto isso, ele estava ali conversando com alguém no telefone. E o prota perguntou: opa, por acaso é a sua filha, meu senhor? Ele falou que sim, estava ali conversando com a sua filha, trocando algumas mensagens. Depois disso daí, os dois foram ali conversando, só para passar o tempo até a mercadoria chegar. E parece que finalmente a mercadoria do nosso prota tinha chegado. Ele foi logo falar com o cara, falar que estava tudo certo, mostrar a mercadoria para ver se realmente são boas, se são de qualidades. Assim que o nosso prota pegou no material, verificou, deu aqueles estalos, ele viu que realmente são boas armas originais. Foi assim que ele decidiu fazer ali o pagamento. Depois que ele fez o pagamento, ele estava fazendo uma bela compra. Depois disso, os caras foram conversar ali com o seu amigo. O prota achou um pouco estranho, porque ele estava falando em chinês. O prota não falou nada, só ficou observando. O cara viu que o nosso prota estava olhando para ele e decidiu ali chegar mais perto do prota. E o prota continuou observando. Ele chegou perto do prota e falou: por acaso você vive naquele bunker sozinho? E o prota: sim, eu vivo naquele bunker sozinho. Mas o camarada falou: é um bunker muito grande só para uma pessoa viver, não é não? E o prota: bom, não tem problema, já que eu vou receber muitas visitas mesmo. O prota não estava gostando nem um pouco dessa conversa, porque parecia que ele estava tentando pegar algum tipo de informação a respeito das pessoas que vivem com ele ou não. E o prota estava falando que ele vive no bunker sozinho e não tem problema, ou vai ter algum problema. Ele já estava puxando a sua peixeira, mas o camarada falou que não tem problema, tá tudo normal, meu parceirão. É isso daí, é isso aí, tem que socializar mesmo. Depois disso eles foram conversando, falou que a transação já tinha sido completada e agora sim, todo mundo tá tranquilo, todo mundo vai voltar para sua casa, tomar aquele chazinho e dar uma relaxada, meu parceiro. Agora que o nosso prota já tinha conseguido o que ele queria, mas ele tinha que ficar em alerta, porque todo mundo é inimigo até que se prove o contrário. Porque ele falou que não iria voltar mais se encontrar com o nosso prota. E olha só, é um baita de um mentiroso, porque agora ele tá de frente do seu bunker ligando para o nosso prota e falando que quer conversar com ele.
O Prota, como é um bom socializador, resolveu abrir a porta do seu bunker para trocar uma ideia com o seu camarada, que construiu seu bunker junto com ele. Olha só, grandes amizades levam muito tempo para se construir, e o nosso Prota construiu rapidamente uma bela amizade em um capítulo praticamente. Que maravilha, que maravilha. Mas o camarada não sabia que o nosso Prota tinha instalado câmeras ao redor do seu bunker. Ele não fazia a mínima ideia e mesmo assim continuou ligando para o nosso Prota. O Prota atendeu a sua ligação e perguntou: "Opa, o que você quer?" Ele falou que queria conversar com o nosso Prota, já que a situação tá um pouco feia no mundo. Então será que você poderia abrir a porta do seu bunker? O Prota falou que ia abrir a porta com certeza. É só você chegar um pouquinho mais perto. Eu tenho uma ótima recepção, tenho um café com leite e alguns biscoitinhos para você comer aqui dentro de casa. Olha o tamanho do biscoitinho, meu parceiro. Assim que o Prota abriu a porta do bunker, ele deu de cara com seu camarada. O Prota já estava preparado, o Prota já sabia o que ele veio fazer. E o camarada também já sabia que o nosso Prota já estava preparado. A luta começou em um piscar de olhos, um partiu para cima do outro. O Prota estava ali na defensiva, até o momento que seus machados foram trocando fiasca. O Prota se esquivou com muita facilidade. O camarada ficou ali. Bom, até que você é uma pessoa muito ágil. E o Prota logo na sequência pegou seu machado também e partiu para cima dele. Deu uma sapecada ali do seu lado. O camarada conseguiu se esquivar, mas só que pegou ali um pouco no seu pescoço. E ele ficou perguntando: "Quem é você? Você por acaso é um agente especial?" O Prota falou que ele não precisa saber de nada. E ele ficou ali perdendo muito sangue. Enquanto isso, o Prota ficou olhando para ele. Naqueles últimos momentos, o camarada começou a implorar. Falou: "Por favor, cara, me deixa viver, cara, por favor. Eu tenho uma filha, eu não posso ir de Vasco agora." O Prota falou que só lamenta, porque foi você que acabou escolhendo esse caminho. Eu não tenho culpa de nada. Você que veio perturbar minha paz. Você veio aqui para tentar tomar o meu bunker. Ele falou que fez uma coisa muito errada. Então pelo menos você poderia acabar logo com a minha vida, rapidamente. Eu estou sofrendo muito. E o Prota pode deixar comigo. Depois disso ele finalizou o cara com sucesso. E agora, ele vai voltar para o seu bunker. Bom, o nosso Prota acabou vendo que ele estava ali trocando algumas informações. Ele pensou que eram os seus camaradas, mas não. Era uma ligação internacional e tinha o nome escrito filha. A sua consciência foi ficando um pouco pesada, mas ele falou: "Olha, não me culpe, porque eu não tenho culpa de nada. A sua filha estava pedindo para o seu pai voltar logo para sua casa, para que eles consigam comer juntos ali." E o Prota voltou normalmente aos seus dia a dia. Dia 29, o maluco esperou a bomba explodir e assim todo mundo ficou ali infectado e o Prota invadiu a base aérea para conseguir finalmente pegar o que ele queria. E ele deu muita sorte, porque estava tudo intacto, tudo que ele queria estava ali no local certinho. E ele ficou naquele pensamento, um plano tão idiota que poderia dar errado, acabou dando tudo certo. Olha só que baita sorte o nosso Prota teve. Mas só que algumas pessoas não tiveram essa sorte que ele teve. E assim o nosso Prota foi pensando tudo que aconteceu. No velho Kim, naquele cara, na sua filha. E ele também estava falando, se ele tivesse chegado um pouquinho mais cedo, antes do nosso Prota ter preparado tudo, talvez essa história poderia ter tomado um rumo completamente diferente. Mas como não tomou, tamo tranquilão. Recuperamos tudo que a gente queria, a arma e algumas coisinhas a mais que estava lá na base aérea. E agora a gente vai voltar para o bunker. Assim que o Prota voltou para o bunker, ele estava ali fazendo algumas molduras. Por quê? Como assim? Tem internet no mundo apocalipse agora? Sim, o Elon Musk, o cara realmente é bolado das ideias. Ele fez uma internet que consiga sobreviver no mundo apocalipse. Viva o apocalipse! Ele inventou ali uma internet chamada Galaxy Link. E assim todo mundo tem conexão na internet agora. É, meu parceirão. Todo mundo atualizado, até os zumbis utilizando WhatsApp.
O Prota tava vendo algum vídeo ali, aqueles vídeos satisfatórios que você vai fazendo alguns bonecos e tal, só para relaxar. Tinha um cara que ele ficava todo dia vendo os vídeos dele. Era um vídeo que era para relaxar, ele ficava fazendo algumas molduras, tipo uma cabrinha, outro desenho, e o Prota gostava muito de fazer essas molduras. Ele ficava ali como seu momento de lazer. Obviamente não dava tudo certo, ele não conseguia fazer tudo igual ali, mas era um momento gratificante para o nosso Prota, de apreciar aquele belo momento. E os dias foram se passando cada vez mais rápidos. Faz exatamente um ano e a guerra acabou começando, meu parceiro. Depois disso daí, vocês já devem imaginar, começou a aparecer ali uma quantidade exorbitante de monstros em vários outros locais. São aqueles monstros bem esquisitos mesmo, os caras cheios de tentáculos, viu? E agora no fórum, todo mundo estava comentando o que estava acontecendo. Mas nessa comunidade fórum, tinha muitas pessoas, mas só que tinha um problema. Umas pessoas estavam sumindo, ficando muito tempo offline. O Prota já entendeu que parece que essas pessoas estão sendo caçadas. Mas só que o Prota tinha que se manter esperto, porque ele poderia ser a próxima vítima a ser bloqueada. Se você passar muito tempo sem usar, você é bloqueado. Foi assim que estava aparecendo alguns vídeos ali. Um usuário anônimo estava postando alguns vídeos de algumas pessoas que estavam tentando invadir a sua área. Ele estava postando esses vídeos para meio que mostrar que não é para ninguém invadir a sua área, para se manter distante do seu território. Mas só que o Prota tava achando isso muito estranho. Mas como assim? Ele tava postando isso daí pra assustar o povo, mas parecia que ele tava gostando muito de fazer isso. Então ele tava ali fazendo as suas vítimas como um aviso, mas também tava saciando a sua vontade. O Prota já entendeu a sua personalidade, é realmente uma pessoa de sangue frio. O Prota ficou ali um pouco surpreso. Aquele usuário que o nosso Prota gostava muito de ficar vendo ele fazendo as molduras, ele foi adicionado à lista de usuários que ficou muito tempo offline. E agora tem algumas pessoas ali fazendo algumas perguntas. Se você tá bem, se você tá vivo, por favor me avise. E agora só foi aumentando cada vez mais essa lista. E o nosso Prota tava ali, vivendo a sua vida normalmente, observando os arredores para ver se tinha alguma presa querendo tirar proveito dele. O Prota avistou algumas pessoas e mais uma vez aquelas pessoas que construíram o bunker do nosso Prota. O cara que construiu o bunker também era uma pessoa muito inteligente e ele falou que tinha uma certa pessoa que construiu um bunker aqui nesse local isolado, mas tinha algumas pessoas no seu grupo que estavam desconfiando que se era mentira ou se era verdade. O Prota ficou muito feliz porque ele está recebendo visitas, então ele tem que se preparar e dar umas boas-vindas bem calorosas para os seus novos amigos. O Prota começou a se preparar. Ele abriu uma certa porta que estava ali no seu bunker. Assim que ele abriu a porta, tinha um monte de coisa ali, o seu arsenal completo. E o Prota já estava ali com a sua peixeirona na mão, só mandando os caras vir pra cima. Hoje vai ser um grande dia, o dia que eu vou poder finalmente pintar o chão de vermelho. E assim ele foi falando para todo mundo ali ficar esperto, porque pode ter armadilhas. Mas o cara perguntou, será que realmente pode viver alguém aqui, nesse fim de mundo? E ele falou que sim, todo mundo se separando e vasculhando a área. Assim que um certo pessoal chegou em um canto, eles avistou o bunker, eles abriram a porta, mas eles falou que não tinha mais nada lá dentro. O camarada acabou avistando uma coisa que estava ali no chão. E ele, opa, maço de cigarro? Oh, rapaziada, o que a gente mais precisava nesse momento. Mas o líder do grupo, o cara mais inteligente, falou para todo mundo ficar esperto, porque isso daí pode ser uma armadilha. Mas só que todo mundo ficou falando que não pode ser uma armadilha, porque o local está completamente limpo. E ele continuou gritando, rapaziada, toma cuidado, pode ser uma armadilha. Foi dito e certo, o Prota brotou lá de cima, parecendo um Homem-Aranha. Pulou nas costas do cara, deu uma pancada ali, já derrubou um, já derrubou o outro logo na sequência também.
O cara começou a disparar, bang, 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 bang. Enquanto isso, o Prota ali se esquivou rapidamente, chegou perto do cara e já lançou ali a machadada. Pronto, já finalizamos 2. Agora só tá faltando mais alguns. O cara ficou ali gritando desesperado: ele tá aqui, tem inimigo aqui. O Prota se moveu rapidamente e finalizou o cara com sucesso. E o outro ficou ali: por favor, cara, me deixa viver, cara. Eu tenho família. Por favor, cara, eu tenho filhos também. E o Prota só falou pra ele: bom, eu já escutei essa historinha antes. E, pô, vocês têm que se atualizar. Essa mesma historinha toda vez não vai colar não, viu? E o Prota Creu finalizou o cara. E agora o seu camarada inteligente estava perguntando: ei, você está aí? Ei, você está aí? Agora só faltava mais algumas pessoas. O camarada falou o seguinte: bom, parece que eles foram finalizados. Cadê aquela bomba de gás? Vamos jogar lá dentro. Como o nosso Prota já sabia que ele iria utilizar aquela bomba de gás, ele fechou a porta do seu bunker rapidamente. Porque hoje não, meu parceirão. O Prota já sabia que ele era uma pessoa inteligente. Na sua casa, nada disso ia funcionar. E também o Prota já sabia que o cara meio que formou ali a estrutura do bunker. Ele sabia basicamente o que ele iria fazer agora: utilizar o sistema de ventilação para jogar a bomba lá dentro. Mas o Prota foi muito mais esperto. Ele utilizou essa estrutura todinha que ele construiu e acabou construindo uma certa passagem secreta. Ele foi aumentando o seu bunker por conta própria. Realmente, o Prota utilizou ali o seu cérebro, viu? E assim que o nosso Prota fez outra passagem secreta, ele acabou chegando pelo outro lado do seu bunker para pegar aquelas pessoas desprevenidas, porque eles nunca queriam imaginar que o nosso Prota teria tal inteligência para construir outra passagem no seu bunker, a não ser a que eles já tinham construído. Assim que o Prota chegou ali na sua passagem secreta, os caras estavam conversando entre eles ainda como é que eles iriam utilizar aquela bomba de gás, se era para jogar pela ventilação ou pelo outro local. Assim o nosso Prota foi caminhando lentamente, chegando perto deles. Eles nunca queriam imaginar que eles estavam bem pertinho da chamada Casa do Vasco. Assim que o cara tirou o pino para jogar a bomba de gás lá dentro, o Prota disparou em sua direção e começou a derrubar todos que estavam ali. E assim que o Prota finalizou, o restante do seu grupo só ficou o mais inteligente, entre aspas, viu? Ele ficou ali falando: calma aí, vamos conversar, cara. Por favor, se você me deixar sair daqui com vida, eu não vou falar mais nada pra ninguém a respeito do seu bunker. E o Prota: o quê? Cara, você já tá me enchendo o saco. Imagina se eu deixar você sair vivo daqui. Com certeza você vai contar para mais pessoas e essas pessoas vão aqui me encher o saco. Assim o Prota mandou ele recolher todo mundo ali e botar na caçamba do seu carro. E o Prota achou muito estranho, porque ele viu uma coisa que ele meio que reconheceu naquele momento. E ele ficou com muita raiva. Ele ficou muito nervoso. Mandou o cara sair do meio, já que ele estava atrapalhando. Assim que o nosso Prota pegou aquele objeto que estava na caçamba, era aquela ovelhinha. E o Prota perguntou: ei, aonde é que você pegou essa ovelhinha mesmo? Logo depois de dar uma coronhada na cabeça do cara. O cara caiu no chão e o Prota foi fazendo algumas perguntas a respeito dessa ovelhinha. Mas ele falou que não, eu não fiz nada com o cara da ovelhinha. Eu só peguei em um local que ele já estava lá, mas só que ele não estava mais com vida. E o Prota continuou batendo no cara e perguntou aonde foi esse tal local que ele achou a ovelhinha. Ele falou que poderia levar o nosso Prota até lá, numa boa, não tem problema. Foi assim que o nosso Prota foi até o local que ele achou essa tal ovelhinha. O Prota chegou no local e o Prota avistou uma cena que ele viu pelos vídeos e ele reconheceu muito bem: o Anon 367, aquele maluco lá, o caçador de humanos, onde ele ficava gravando aqueles seus vídeos. O nosso Prota é uma pessoa muito especial, porque assim que ele chega no local, ele consegue entender o que foi que aconteceu, ele consegue visualizar a imagem de como tudo ocorreu. As pessoas falam que em certas cenas você não consegue ver nada, mas o Prota consegue entender perfeitamente bem o que é que está acontecendo quando ele chega em uma cena. E o Prota já sabia
que sim, aquele malucão lá que caça as pessoas, ele tinha passado por aqui. E ele reconheceu bem a sua personalidade e o seu caráter só olhando para aquele corpo que estava na sua frente. É, rapaz, parece que o nosso Prota tem várias habilidades aí que a gente não descobriu ainda. Depois disso, o nosso Prota, ele ficou um pouco pensativo a respeito do cara da ovelhinha, mas a gente cortou para outro flashback. Tava mostrando o nosso Prota com uma roupa de soldado, enquanto uma pessoa tava chamando ele no rádio. O Prota é uma pessoa, ele consegue saber o que aconteceu quando ele vê uma cena, entendeu? Tipo, ele falou que aconteceu tal cena nesse local, porque tava cheio de corpos aí no chão. Então, aquela cena passou pela sua mente e ele entendeu basicamente a sua personalidade do caçador de humanos. Caraca, mano, o cara é sinistro mesmo, viu? E assim o seu camarada falou o seguinte: bom, já ensinei tudo pra você, cara, por favor, pode me deixar vivo agora. E o Prota: tá maluco? Eu não posso deixar você vivo não. Você sabe onde fica o meu bunker, e isso é informação muito valiosa. Eu sinto muito, mas eu vou ter que acabar com a sua vida agora. Se eu deixar você vivo, você vai passar essa informação para outra pessoa. Que outra pessoa vai passar essa informação para outra pessoa e eu não vou ter mais paz, porque eles vão continuar vindo até a minha casa. Depois de finalizar ali, o nosso Prota estava aproveitando o seu dia. Um dia quente é um dia ideal, porque você não precisa gastar gasolina com aquecedor, você bota suas roupas lá fora para estender e aproveita aquela brisa do sol. Um dia de paz, um dia para se relaxar. Mas enquanto o nosso Prota está relaxando, tem um drone ali, observando o nosso Prota. O Prota não perdeu tempo, já foi comentar algumas coisas no fórum, falando que teve um drone que estava ali rodeando a sua casa, e assim todo mundo foi conversando cada vez mais, e tinha outro cara falando que tinha uma tonelada de TNT ali na sua casa também, mas estava tendo um problema. Sim, cada informação que você posta ali no fórum, você está sujeito a ter as suas informações compartilhadas. Então alguns usuários do fórum estavam compartilhando muitas informações e eles estavam sendo caçados. Eles estavam falando a respeito de formar grupo de pessoas. Uns estavam concordando, mas só que o Prota tem um pensamento oposto. Ele não concorda com isso. Você deve viver por conta própria, porque se você formar um grupo vai haver vários conflitos. Nesse pensamento que o nosso Prota escolheu um local isolado, onde ninguém vai perder seu tempo investigando. E sem falar que tem um monte de lobos selvagens ao redor do seu terreno também. E a cidade próxima, cercada de zumbis. Mas só que na cidade mais próxima tem uma mulher com seu rifle, derrubando todos os zumbis que estavam ali na sua propriedade. E o Prota estava um pouco preocupado com essa mulher, porque é muito perto da sua casa. Então ele tem que investigar um pouco melhor para ver se vale a pena ou não. Tinha um certo cara com um drone falando que encontrou o bunker do nosso Prota, mas só que ele sumiu logo na sequência. E ele estava falando que realmente tinha uma pessoa que vivia nesse local. Todo mundo estava duvidando. E o cara: realmente é uma pessoa que vive aqui? Eu não sei não, viu? Mas o gordinho estava insistindo: sim, tem alguém que vive aqui, eu tenho certeza. E a gente vai conseguir muitas coisas se a gente abater ele. Foi assim que o camarada estava olhando pelo seu drone. Ele avistou uma mulher americana. E o gordinho logo perdeu a cena depois que viu que ela tinha uma beleza muito extraordinária. E ele ficou ali: nossa, que legal, mulher americana. Bora, vamos dar uma olhada nesse local agora mesmo. Assim que ele chamou todo mundo para ir no local, o cara ficou assustado. Mas adivinham por quê? Um lobo apareceu ali, um lobo mutante, viu, pra vocês terem ideia. Apareceu ali e começou a morder os seus camaradas. E o gordinho: é o que? Lobo mutante? Mas o que eles estão fazendo aqui mesmo, hein? O camarada que tava dirigindo o carro falou ali: e agora o que a gente faz? O que a gente faz? Pisa fundo aí, meu parceiro, vamos dar o fora daqui. Mas os nossos amigos, eles já foram de Vasco, cara, a gente tem que se portar com a gente mesmo. De repente um corpo acabou sendo jogado na frente do carro e foi o suficiente para quebrar o vidro e assim tapou a sua visão completamente. E aconteceu aquele pequeno acidente.
Depois que aconteceu esse acidente, os caras acabou virando lanche de cães selvagens. Oh, parece até um fim poético pra mim, viu? Depois disso daí, o cara ficou pelo menos um vivo, viu? E ficou observando, porque ele tinha pensado que a cena já estava segura, entendeu? Os lobos já tinham ido embora, mas só que não. Tinha um lobo que não foi embora e continuou observando o cara. Ele se fingiu ali, mas só que não adiantou muita coisa não. Logo depois disso, uma postagem foi feita no fórum. Aconteceu um acidente, todo mundo que estava dentro do carro foi de Vasco e o prota estava preocupado. O cara chamado Dom estava falando que tinha novas informações a respeito de tal coisa. O prota ficou falando, opa, mas como assim, novas informações? Ele tá falando que não estava de brincadeira dessa vez. Tinha alguém invadindo seu apartamento. Ele iria estourar suas 10 toneladas de TNT. Ele estava pedindo ajuda, mas só que só uma pessoa tinha visualizado, que era o nosso prota. E todo mundo ficou pensando que era mentira. Não tinha como uma pessoa ter 10 toneladas de TNT na sua casa. Mas só que o cara realmente tinha e deu aquele cabum. Todo mundo viu a explosão e todo mundo viu que o chão começou a se tremer muito mesmo. E o cara meio que acabou cumprindo com o que ele tinha falado. Explodiu mesmo. E o prota estava preocupado porque essa explosão foi muito perto da sua casa também. E sem falar que tinha aquela sniper americana que estava ali nas redondezas perto da sua casa. O prota estava vendo que o circo estava um pouco se fechando e ele tinha que investigar um lado para ver se ele conseguia ali pelo menos neutralizar as ameaças que estavam perto da sua casa. Foi aí que ele resolveu dar uma olhada na sniper. Ele queria investigar para ver quantas pessoas estavam presentes, se era só uma, se era duas, três, quatro, cinco. Ele tinha que fazer uma nova visita à sua vizinha. Será que vai dar certo isso? Mulher americana que estava ali controlando o prédio com a sua sniper acabou dando um tiro. Todo mundo pensou que era o nosso prota aí, mas só que não. O prota estava escondido, era uma pessoa que estava passando de forma aleatória. E o prota ficou observando. Ele utilizou aquele caso para dar uma analisada. E assim que o tiro foi disparado, o nosso prota pegou ali no chão e viu que ela estava dando uns tiros não sequenciais. Era mais ou menos como se fosse dando uns tiros de aviso para ninguém se aproximar do seu local. E o prota ficou muito interessado. Foi assim que ele decidiu agir quando chegasse pelo menos ali à meia-noite, quando ela estivesse dormindo, entendeu? Foi assim que o prota ficou estudando ela, ficou estudando, utilizou ali todos os métodos, porque uma pessoa que é americana, obviamente ela tem muitas vantagens. Aconteceu um certo caso que eles foram ali reagrupados, e assim eles foram fazer uma missão em uma fenda, para tentar derrotar os monstros, entendeu? Mas só que não começou muito bem não essa fenda, então eles meio que se separaram por coincidência. Um americano estava aqui diante dos seus olhos e o prota só ficou naquela expectativa. Vamos ver o que ela está escondendo nesse tal prédio. Eu não vou permitir ninguém que ameace a minha paz e a minha casa também permaneça perto de mim. Eu vou ter que eliminar essas ameaças. Ele decidiu observar ela por alguns dias, entendeu? Ele ficou com seu binóculo só observando para ver o que ela ia fazer. Ele observou quais as suas ações, que dias ela dá mais tiro, que dia ela não dá mais tiros. O prota escolheu ali um dia, que ela ficou ali meio que dormindo, entendeu? Foi agora que o nosso prota decidiu. Esse daqui é o momento ideal para eu fazer a minha jogada. Ele se preparou para invadir aquele prédio da sniper. E assim ele começou a escalar pelos andares, entendeu? Ele pulou ali, quase que ele não consegue se segurar inclusive. Mas no seu pensamento estava outra coisa. Se eu escorregar daqui, com certeza o meu fim não vai ser um fim muito legal. Ele ficou preocupado, viu? Meu pequeno gafanhoto. Mas não é hora para isso. Ele acabou respirando fundo e assim ele conseguiu subir completamente. Ele começou ali primeiramente analisando o andar que ele estava, para ver se não tinha ninguém, nenhum tipo de armadilhas, e assim que ele analisou, ele acabou partindo para o próximo andar. Ele foi olhando de um lado, foi olhando de outro, e ele viu que não tinha ninguém nesse andar também.
Foi assim que ele foi se aproximando cada vez mais do andar aonde aquela sniper estava localizada. Pelo fato do nosso prota estar se aproximando do local da sniper, não muda o fato que ele tem que ficar em alerta, porque ele não sabe o que vai acontecer. Ele só estava ali analisando para ver se não tinha mais algumas pessoas no prédio, olhando de um lado, olhando do outro lado, mas ele acabou chegando ali finalmente no local onde aquela sniper estava disparando todos os dias. Ele abriu a porta devagarzinho para não fazer nenhum tipo de barulho. Assim que ele abriu a porta, ele viu um certo corpo ali no chão. Parecia que estava dormindo. Então ele acabou acertando o horário exato. Aquela moça americana foi muito mais esperta. Pegou o nosso prota ali desprevenido. Ela estava pedindo para o nosso prota largar sua arma no chão e não fazer nenhum tipo de movimento. Depois que o nosso prota percebeu que ele foi enganado, mas só que o prota estava falando também que ela estava cometendo um grande engano. E o prota continuou com a sua arma na mão. E a americana continuou falando: largue a sua arma agora. Eu tô pedindo numa boa, porque se você não largar, eu vou ter que atirar em você. E o prota: calma aí, meu parceirão. Ele decidiu largar a sua arma no chão, mas ela estava cometendo um grande engano. Ela estava muito perto do nosso prota. Então nosso prota foi muito confiante e ele conseguiu ali subjugar ela rapidamente. Ela apertou, conseguiu ali disparar, mas só que o nosso prota foi muito mais rápido, chegou ali no combate corpo a corpo e tomou vantagem daquela luta tática. Depois que o nosso prota ganhou aquela vantagem, ela continuou apertando o dedo ali no gatilho e foi disparando mais e mais balas. No combate corpo a corpo, o nosso prota tinha vantagem. Ele pegou e deu uma joelhada bem forte na sua coxa. E foi uma pancada bem dolorosa, que ela também ali acabou levando outra joelhada na sua coxa, sequenciais. Depois dessa grande pancada, ela sentiu uma forte dor e acabou caindo no chão. E assim o prota conseguiu tomar vantagem da partida mais uma vez. A sniper americana fez um esforço para tentar recuperar sua arma, mas só que o prota rapidamente conseguiu ali botar o pé nas suas costas e ele falou: opa, não faz nenhum movimento não, por favor. E assim ela foi fazendo ali algumas caretas a mais. Prota fez algumas perguntas. Poderia me dizer quantas pessoas estão vivendo com você? Eu dei uma olhada no seu arsenal também. É muito perigoso deixar você vivendo aqui sozinha, se por acaso você viver, porque o seu arsenal é muito pesado. E se uma pessoa invadir aqui e pegar esse arsenal, com certeza eu vou estar em sérios problemas. Eu não posso deixar que isso aconteça. Nesse momento, o nosso prota ficou muito surpreso, porque ela continuou falando uma palavra: não venha pra cá, não venha pra cá, continue escondido. E o prota achou muito estranho. Opa, será que ela tem companheiros aqui? O prota se virou rapidamente, e assim começou a aparecer a silhueta de uma criança. E o prota: como é possível? Quem é ela? O que ela está fazendo aqui? A jovem ficou chamando aquela moça de mãe. Mãe, você está bem, mãe? E o prota achou isso um tanto que, como pode dizer, uma reviravolta de história. A sua mãe ficou com muita raiva. Ela ganhou força não sei da onde e conseguiu ali tirar o nosso prota da vantagem, dando uma certa pancada nele. Mas só que o prota viu que ela conseguiu ali se sair, mas não muda o fato dela estar muito ferida ainda. E o prota ficou naquela velha retaguarda para ver qual será o seu movimento. O prota apontou a arma para ela e falou o seguinte: é melhor você não fazer nenhum movimento. Como assim? A moça não ligou para o nosso prota. Ela simplesmente saiu correndo para proteger a sua filha. E o prota achou isso um tanto que inovador. Ele pensou que a mulher ia pegar a arma e ia dar um papou no nosso prota, entendeu? Mas só que não. Ela largou a arma no chão e foi diretamente proteger a sua filha. E o prota: poxa, parece que eu não posso fazer mais nada agora, né? Esse lugar praticamente é uma selva para ela, porque ela tá lutando para proteger a sua filha de todos os males que está aqui. Nesse momento ela conseguiu recuperar uma pistola, mas só que o prota deu um chute na pistola e começou a explicar a situação para ela. Eu moro aqui perto. Se você aparecer lá perto ou fazer qualquer tipo de movimento, bang, eu elimino você fácil. Depois que o nosso prota falou isso, parece que a sua filha consegue ali falar
coreano. Depois disso daí, os dois ficaram numa boa, um concordou com o outro, mas ela fez algumas perguntas. Por acaso, você tem remédio aí? Eu preciso muito. Eu tô com um machucado na minha perna. O prota viu que o machucado tava bem feio mesmo, e assim ele resolveu dar uns remédios que ele tinha com ele ali. Um anti-inflamatório e várias outras coisas, mas ela falou que não queria esse tipo de remédio, queria outro tipo de remédio. E o prota, mas que remédio ela deve estar falando? Rapaz, da verdinha, um negócio mais forte, que me deixe louco, alucinado. E o prota, rapaz, eu não posso fazer isso com você não, tá maluco? Se eu fizer isso com você aí, o negócio vai ficar tenso. O prota começou a explicar, mesmo se eu tiver, não vai adiantar de nada, porque isso só vai deixar você temporariamente bem, só vai piorar depois disso. Eu não posso fazer nada por você, eu não vou te dar nada. Depois que o nosso prota viu que ela estava realmente ali no limite, estressada, protegendo a sua filha, e assim o prota apontou o dedo para sua filha. A sua filha estava explicando que ela consegue ali entender coreano também. E os dois foram ali, naquele jeito. Um falou com o outro, um falou com o outro. E no final, nosso prota meio que tava criando uma conexão com a americana e a sua filha. Mas o prota tava um tanto que preocupado, porque aquela americana, ela tava dando os tiros em certos locais, com muita frequência. E o prota tava imaginando que ela tava ficando doida, tava alucinando já, atirando aonde não tinha mais nada. Depois disso daí, a sua filha começou a se comunicar com o nosso prota pelo código Morse. Tava falando, por favor, venha me encontrar em um certo local. E o prota, tá legal. Depois deles conversar um pouco, o prota foi se encontrar com a filha da americana. A filha dela começou a explicar a situação para o nosso prota. Ei, a minha mãe precisa de ajuda, ela tá muito mal. Todos os dias ela fica falando um monte de coisa, fica falando que tá atirando em pessoas e tem pessoas ali ao redor. E o prota ficou ali muito preocupado mesmo, porque ela botou um monte de bandeira dos Estados Unidos e começou a falar que tava atirando. E assim o nosso prota continuou com o seu tratamento. Ele tava ali cuidando da sua perna para ver se tava tudo bem mesmo. Mesmo assim ela ficou falando algumas coisas bem aleatórias, tipo, tô com saudade de casa, cara. Eu quero voltar para minha casa. E também ela continuou fazendo aquelas perguntas. Você não tem aquelas preciosas aí não? E o prota mais uma vez falou que não tinha não. E ela continuou falando que tá com saudade da sua família, dos seus amigos, tá com saudade da sua casa, queria voltar, aqui não é o seu lar. E assim continuou falando essas coisas enquanto estava olhando para o pôr do sol. E ela, bom, e agora? O que a gente vai fazer? Ela estava desesperada, estava no limite mesmo, viu? E o prota, olha, eu não posso te ajudar dando aquelas paradinhas, mas eu posso aliviar o seu estresse. Eu vou te ajudar, mas em troca disso, eu vou pegar metade do seu armamento. Ela acabou concordando com isso. Então, todo mundo chegou ali em um acordo. Depois que chegou nesse acordo, Prota estava perguntando se ela concorda que ele pode pegar metade do seu armamento. Ela concordou. Então o nosso prota preparou ali um certo dia. Tinha que ser um dia que era chuvoso, para que ele consiga pelo menos ali a vantagem de pegar os caras de surpresa. Primeiramente, tinha algumas pessoas ali que estavam bem armadas e também tinha alguns armamentos ali muito inflamáveis. O prota queria pegar essa grande oportunidade e poder derrubar ali pelo menos todo mundo em um único tiro. O prota pegou aquela RPG do GTA basicona e acabou dando um disparo ali nos camaradas enquanto eles estavam conversando numa boa. Foi aí que o cara sentiu uma sensação diferente e ele acabou olhando para um local que estava saindo uma luz muito forte. E adivinha quem era? A bomba, menino. Olha a RPG aí em sua direção. Deu aquele cabum. E assim que todo mundo escutou aquela explosão, todo mundo saiu correndo. A gente está sob ataque, a gente está sob ataque. Todo mundo pega suas armas e vamos se defender. O prota pensou que tinha uma certa quantidade de pessoas ali mínimas, mas só que não. Os caras começaram a brotar do nada, tava cheio de pessoas. E o prota não contava com isso, mas não tem problema, porque ele começou a eliminar todo mundo que estava ali
um de cada vez. Obviamente, os caras não iriam ficar parados, enquanto uma pessoa estava ali eliminando o seu grupo todinho. Os caras começou a reagir também, começou a atirar em direção ao nosso prota. O prota percebeu que ele estava ficando na desvantagem. Ele acabou sendo acertado. Mesmo assim, ele não parou. E assim ficou naquele vai e vem, tiro pra lá, tiros pra cá também. No final, nosso prota tinha conseguido ali subjugar todo mundo. Os caras ficou com muito medo, teve alguns ali que acabou recuando, teve outros que fugiu, mas o cara mandou todo mundo ali se preparar. Mas só que o cara que tava mandando se preparar acabou sendo baleado ali no meio do caminho também. E o cara que foi fazer alguma coisa ficou ali com muito medo, porque os seus amigos estavam caindo um de cada vez. E o prota ficou falando o seguinte: eu não sei quem falou isso, mas eu só quero terminar logo essa bodega aqui e voltar para minha casa e tomar um chocolate quente. Então vamos terminar logo com isso. E mais uma vez um figurante que estava ali nos seus últimos momentos, falando: eu tenho um filho, cara, eu tenho uma família, por favor, não faz isso comigo. E o prota: cara, eu tô escutando muito essa fala esses dias, viu? Mas eu acho que não vai adiantar de nada. O prota finalizou o cara com sucesso. Agora que ele tinha finalizado aquelas pessoas que estavam deixando a americana mais estressada, o prota acabou levando ela para o seu bunker para cuidar dos seus ferimentos. Enquanto isso, a sua filha foi fazendo algumas perguntas porque o seu banheiro estava no meio da sala e o prota só mandou ela ficar perto da sua mãe. Mas a sua filha é muito mais curiosa do que a gente pensou. Ela fuçou um canto, fuçou outro canto ali e o prota perguntou se a americana estava bem. Agora que o nosso prota tinha cuidado dos seus problemas ali, ela falou que estava bem, mas ainda estava precisando das paradinhas lá, entendeu? E o prota: bom, aí eu já não posso ajudar você. Foi assim que o nosso prota estava com a tela do seu notebook ali ligada. E a americana perguntou: opa, mas o que é que está acontecendo mesmo? Era um servidor dos Estados Unidos. Praticamente tem mais pessoas no servidor dos Estados Unidos do que no português, entendeu? E assim ela começou a achar muito interessante aquilo dali. E ela: opa, como assim? Estados Unidos? Pessoas americanas? Isso realmente é verdade? E o prota: sim, é verdade. Que tal você falar alguma coisa? Ela ficou ali muito ansiosa. Ela acabou digitando alguma coisa e assim ela teve resposta logo na sequência. E ela ficou muito, como eu posso dizer, muito feliz, porque ela tá conversando com outros americanos. Ela perguntou: e aí, pessoal? E o cara: está sorrindo por quê? E assim, ela foi conseguindo ali recuperar um pouco o seu ânimo que ela tinha perdido. E o tempo foi passando. O nosso prota estava ali em um certo jogo que um cara tinha desenvolvido. E esse jogo funciona o seguinte: você vai botando alguns pensamentos em sua árvore. É um jogo muito interessante. E o nosso prota utilizava esse jogo para passar o tempo. E ele ficava ali curtindo enquanto tomava aquele cafezinho. A americana estava entrando em contato com o nosso prota regularmente. Os dois ali se tornaram amigos, entendeu? Agora estava chegando a época do Natal. Ela pediu o notebook do nosso prota emprestado para fazer aquela contagem regressiva junto com os seus amigos americanos. Ela agradeceu ali e o prota falou que não tinha problema. Agora que o nosso prota tem uma conexão com aquela mãe e filha, a sua filha estava em contato com o nosso prota nesse exato momento. Ela acabou desejando um Feliz Natal para o nosso protagonista e o prota ficou sem reação, mas logo depois disso ele deu aquele sorrisão maroto e falou: Feliz Natal para você também. Agora que o nosso prota estava aqui com essa conexão e desejou também que elas consigam permanecer vivas. Foi aí que alguém adicionou um novo enfeite na sua árvore, um cara chamado John Lennon. E o prota achou um pouco estranho. John Lennon, quem será esse cara, essa figura misteriosa?